Enone amava Paris, que amava Helena, que não amava Menelau. Agamenon amava guerras. Príamo amava Troia, que amava cavalos. Enone foi esquecida, Paris voltou à casa dos pais. Helena fugiu com Paris. Menelau, traído, correu ao irmão Agamenon. Correu a Odisseu, que amava Penélope, que amava bordar e que pertence a outra história. Pois é, está aqui isso no livro Valsa Triste. E eu tenho um prazer enorme em receber a autora, a poeta. E eu fiquei, inclusive, lendo seu livro ontem e achei também maravilhoso. Fátima Costa, muito obrigado por você ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Uma satisfação enorme recebê-la aqui. Obrigada. É interessante a sua... E parece uma valsa mesmo. É? Tem um aqui que é 3 passos para lá, 2 passos para cá, 3 passos... Justamente. Que eu achei... E no último, o calcanhares, e aí Nossa. 2 passos, e lá vai. 1, 2, 3, e não tem mais Não repetição. tem mais. Muito bem. Então... É o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro, Chico. Eu já publiquei numa antologia física, né? Quando eu fazia parte do Ignoto Literário, que era um grupo de escritores que a gente promovia ações voltadas para a literatura. E ano passado, na Bienal do Livro, a gente produziu um livro, uma antologia, Femininas, com contos e crônicas. E aí eu fui uma dessas autoras, mas livro sozinha, livro próprio e poemas, esse é o meu primeiro livro. Muito bem. E o movimento, esse movimento que você participou, ainda participa? Ainda não, existe, não? Eu saí porque ele se tornou um outro segmento, uma produtora. E aí eu e outros integrantes decidimos ir para um outro caminho. Mas a gente sempre está se comunicando, somos todos amigos, né? Mas aí eu decidi ficar no livro solo mesmo. Você tem a formação em letras? Sim, sou formada em letras português pela UFAL. E lá, inclusive na Universidade, na UFAL, no curso de letras, teve um movimento bastante significativo. Eu recebi muita gente aqui no programa que estudava letras lá na UFAL, né? E, enfim, sempre em atividade, o pessoal sempre produzindo, né? Sim, ultimamente sim, né? Ainda bem, tem muitos escritores também que fez, né? Tipo, tem o Richard, tem a Amanda que está sendo publicada agora, né, com um livro de poesia também. Richard, que já tem, eles fazem parte da pós-graduação, né, então eles meio que estão tentando movimentar a coisa lá também. Exatamente, foi através dele mesmo, do Richard, que aqui ele esteve, e a gente conversando sobre isso. Então, a gente sempre pergunta, e aí, qual é a sensação do primeiro livro? Foi uma surpresa, viu, Chico, porque foi a primeira vez que eu submeti ao edital da imprensa, né? Qualquer outro edital. Eu não tinha, até 3 anos atrás, eu não me via como escritora, como sendo autora de verso ou de prosa. Eu sempre gostei muito de analisar, de criticar, de ler realmente. Eu entrei em letras para estudar literatura, mas mais nesse segmento de análise. E aí, a partir do momento que eu comecei a estagiar no SESC, que eu tive esse outro contato com a literatura, né? Questão criativa do exercício, foi que eu fui instigada, né, pelo Guilherme Ramos a tentar escrever alguma coisa minha, né? Ele leu uma análise que eu fiz sobre uma novela portuguesa, Impossível Evasão. E aí ele disse, nossa, eu vejo muita poeticidade, mesmo numa análise acadêmica sua, você nunca tentou escrever alguma coisa? Não, eu digo, não, meu querido, eu já tenho problema demais na minha vida, eu não preciso de mais um, né? Deixa eu aqui quietinha, eu sou ainda muito imatura e tal. Porque quando a gente entra na faculdade de letras, a gente, se tinha alguma expectativa de escrever alguma coisa, isso cai por terra, né? Porque a gente só estuda a gente interessante, a gente digamos, formado para isso, né? Para analisar obras dos outros, a gente não é instigado a escrever o que a gente quer, né? Alguma coisa criativa nesse sentido. Então, aí eu fui na onda dele, né?
fui escrevendo as minhas besteiras no cantinho, porque eu também tinha vergonha de mostrar para qualquer pessoa, só mostrava para ele, né? E aí eu coloquei no Alagoas uma vez, aí fiquei naquela alegria, né, por ter sido selecionada. Nossa, eles gostaram de alguma coisa. E foi que veio esse projeto, né, do Valsa Triste. Eu fui escrevendo, até que abriu o edital. Eu disse, eu vou mandar, não custa nada, ninguém vai saber que eu mandei mesmo. E aí eu tive essa alegria de saber que fui uma das selecionadas, né? E uma alegria maior por saber que alguém leu, né? Que alguém ressignificou o meu texto, né? Que alguém entendeu, pelo menos alguma coisa que eu quis dizer. E é isso. Ai, que maravilha. Então, aí você soube lá, quando disseram, você foi aprovada, passou o projeto, vai publicar. Você estava onde? Eu estava em casa, estava dormindo. Quando eu recebi um monte de notificação no celular, né, da rede social, falando, parabéns, Fátima, não sei o que e tal. Muita gente surpresa, dizendo, eu não sabia que você escrevia, não sei o que. Mas não era para saber mesmo. E aí foi aquela alegria, aquela coisa. Fiquei realmente muito emocionada, porque eu queria, assim, depois que eu entrei para essa coisa de escrita, queria um dia publicar um livro, eu só não sabia que seria tão rápido, né? Até fiquei com medo também, de que será que era para ser agora? Será que o livro realmente estava pronto? Aí vem, né? A insegurança de Fátima Costa, que sempre tem. Mas aí, esse ano foi um ano de preparação e eu comecei a aceitá-lo, né? E já não é meu, né? Agora é dos outros. Agora é dos outros, é. Interessante. Você estava falando de escritores, romancistas, de poetas e tal, que vocês estudam lá na universidade e tal. E o que mais lhe toca deles? Ou tem alguns? A literatura me toca como um todo, assim. Eu sempre fui apaixonada por literatura. Quando criança, eu sempre fui aquela menininha espertinha, que gostava de estudar. Estudei a minha vida toda em escola pública. Então, você deve imaginar o contato que a literatura, né, tem na escola pública, não é dos melhores, assim, pelo menos ainda hoje. Eu sou professora, então eu vejo a realidade, o contexto escolar. E aí a coisa com a literatura só se deu mais do nono ano para o ensino médio, quando eu tive professores que realmente tinham esse trabalho, que obrigava a gente a ir na biblioteca, pegar um livro, estudar. E aí eu comecei a gostar. E aí a decisão de fazer uma graduação em letras foi mais por esse lado da literatura. E lá eu encontrei professores muito bons, né? Professores que realmente são apaixonados por aquilo que eles ensinam, por aquilo que eles estudam. E aí a minha paixão, assim, no ensino médio era Manuel Bandeira, né? Poesia. E quando eu entrei na graduação, acho que a minha outra paixão na prosa foi o Eça de Queiroz. Maravilhoso. Foi o Eça. Eu acho a prosa dele de um humor, de uma ironia, e foi o meu projeto, foi o meu TCC, né, sobre ele. E outros, né? O autor de Impossível Evasão, o Urbano Tavares Rodrigues, gostei muito. De poesia, continuei com Manuel Bandeira, Murilo Mendes, maravilhoso Murilo Mendes é maravilhoso. É maravilhoso, é. Adélia Prado também. Adélia Prado. Então eu fui nessa coisa, né? E ultimamente, Grande Sertão Veredas, né, também foi um baque para mim, Guimarães Rosa. E por enquanto agora a minha paixãozinha está sendo Tolstói. Poxa. Tá sendo... O que você está lendo dele? Eu estou terminando Ana Karenina. Ana Karenina, maravilhoso. E é fantástico. Poesia não só está no verso, né? Uhum. A prosa de Tolstói é repleta de poesia. E Ana Karenina é um show de um narrador onisciente, sem ser pedante. Uhum. Ele é de uma genialidade, é um dos grandes autores. Sim. O Graciliano se debruçou muito também, leu muito Tolstói. Sim. E Dostoiévski, não é? Inclusive ele fala sobre isso em entrevistas e tal. E a gente vê uma marca também dentro da literatura dele, principalmente em Angústia, né? Sim. Uma coisa meio de Dostoiévski. Li recentemente em Angústia, e é uma angústia realmente. Uma obra maravilhosa. É uma angústia. Luiz da Silva, Sim. personagem extraordinário. Tantos outros que tem, né? E o Murilo Mendes eu também gosto muito. Principalmente numa fase que ele andou muito junto do Jorge de Lima. Sim. Eles fizeram obras, os dois em parceria, obras juntos. Tá? Muito bem. Aí agora você vai ver esse lançamento do seu livro, que será
aqui em Maceió. Isso. E depois, o que é que você pretende divulgar o seu livro? Então, profissionalmente, eu passei no concurso da educação, né? Estou esperando a convocação. Enquanto escritora, eu deixo a coisa ser mais fluida, natural, entendeu? Eu tenho uns projetos de livros, tanto poesia quanto prosa. E a questão é eu sentar e me dedicar a escrever, né? Uhum. Se eu tiver tempo, se eu tiver vontade também, que eu não quero fazer disso uma obrigação, literatura para mim é uma coisa mais prazerosa, do eu quero, eu vou, entendeu? Então, tocar esses projetos para frente, quero tentar uma pós-graduação ano que vem, um mestrado, estudando um autor daqui, por isso que eu quero fazer um mestrado aqui. E pretendo deixar que as coisas aconteçam, assim. Você é alagoana? Sou alagoana. De Maceió? De Maceió. Uhum. Essa coisa de trabalhar o autor local é muito bom, não é? É sim, muito sim. legal. Eu vejo que está um movimento muito promissor na literatura. Sim. Tanto o pessoal que está escrevendo bastante, a editora gráfica, a editora Graciliano, a imprensa oficial também publicando muita gente boa, abrindo esses editais. E festas literárias, feiras literárias, que estão acontecendo em bairros e tal. Uhum. E que é uma coisa muito, muito boa, não é? Para nós. Alagoas tem essa marca significativa na literatura. Uhum. Grandes nomes da literatura, né? Exatamente. São daqui, de Alagoas e tal. E isso ajuda bastante também, não é? Então, os que fizeram história na literatura e viveram da literatura, como o próprio Graciliano, o Jorge Lima, o Ledo Ivo, o Aurélio. Sim. Eu gosto muito também de um escritor aqui que é antropólogo, que é o Disseu Lindoso. Não sei se você já ouviu falar. Não vi. Também é uma maravilha. Sim. Mas é isso. Você escolheu esse gênero da poesia por quê? Porque veio, entendeu? Meu negócio era prosa, eu entrei no laboratório para escrever prosa, mas aí me veio essa ideia desse livro que foi inspirada na música do Oswaldo Montenegro, Bandolins. Sim. Que é uma música maravilhosa, né? Eu quando conheci essa música já conheci já meio tardia, com 16 anos de idade. E aí quando eu escutei, eu achei essa música mágica, entendeu? A música é mágica. Eu queria, inclusive, eu vi e parei nesse ponto, quando eu estava lendo o livro, e você cita, né? E queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, depois daqui do nosso intervalo que a gente vai fazer. Já já a gente retorna com a Fátima Costa, já já. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. E conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Retornamos então ao programa Café com Poesia com a poeta Fátima Costa. E a gente estava falando sobre exatamente o Oswaldo Montenegro. Isso, e a música Bandolins. Então, Bandolins, né, pelo que eu pesquisei, foi lançado em 79, né, ficou em segundo lugar no festival. E aí eu conheci ela com 16 anos de idade, estava assistindo alguma coisa na televisão
E aí, numa entrevista, ele cantou essa música e eu fiquei fascinada, Chico. Eu achei essa música muito mágica. Eu sou uma pessoa neurótica. Se eu escutar uma música que eu gosto, eu fico até enjoada da música. E aí, essa música me suscitou várias coisas, várias ideias. E mesmo nessa época, eu não tenho expectativa nenhuma de escrever alguma coisa e tal. Eu disse, eu vou guardar esse significado comigo e quem sabe um dia, né? Com outra formação, com a outra maturidade, eu possa colocar isso para fora de alguma forma. E aí, quando eu comecei essa coisa da prosa e tal, aí me saiu um poema. Eu digo, lá vai eu inventando fazer poema, né? Comecei, e todos os poemas tinham essa vibe de valsa triste. E essa moça que ele fala na música, né? Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Essa moça que dançava só pelas ruas, né? E é uma música que me suscita muita melancolia também. Então eu imaginava essa moça e decidi produzir poemas que tivessem essa vibe dessa pessoa dançando só. E aí a coisa foi evoluindo e eu comecei a moldar a ideia. E eu disse, por que não eu lírico dançando com verso? Eu e o lírico. Muitos já falaram, acredito, mas eu ainda acredito hoje que a questão da escrita é uma coisa solitária. Não é tanto no sentido de eu ter uma amiga e trocar um texto, dialogar e tal, mas quando tá você e aquela massa que você coloca para fora, que pode ser um poema, pode ser um texto, na questão da lapidação é só você ali. Você que vai dar o tom daquilo que você quer. E o meu processo com esse livro foi bem isso, foi bem solitário, nesse sentido. Eu só fui começar a mostrar algumas coisas quando já estava com 80 poemas já. Você vê, é um livro finíssimo, né? Eu tinha um projeto de 80 poemas, só que daí, quando foi na hora de lapidá-los, né? Vamos pro corte, né? Ver o que serve para esse projeto e o que não serve. Porque tem isso também, às vezes a gente gosta muito de um poema, quer colocá-lo no livro, mas às vezes o livro não pede esse poema está destoando dos demais, não está no tom. E aí a gente deixa esse poema guardado para uma outra oportunidade. Foi o que aconteceu com muitos. E aí eu fui lapidando, até que eu fiquei num número, geralmente de 30 e poucos. E aí na última limpeza que eu fiz, que realmente me suscitou outro tipo de coisa, porque os meus poemas eles falavam demais, eu via que eles falavam demais, eu não queria que eles falassem demais. Eu queria uma coisa prolixa, não queria uma coisa redundante, queria uma coisa mais concisa, que sugerisse. Na verdade é isso. Eu não queria marcar a presença de uma coisa que passou, eu queria marcar o rastro daquilo que passava. Não sei se dá para entender. Dá. Então, aí eu ficou 23 e foi um número ótimo porque é um número primo, é um número ímpar. Eu queria essa coisa do número ímpar, porque sempre sobra um na história, então eu queria tudo. Eu pensei nesse projeto todo de número, de título, Valsa Triste é 11 letras, também é ótimo. E aí foi uma coisa meio de arrisca, porque eu disse, será que eu vou ser selecionada? São poemas tão curtos, 23 poemas, acho que não vai ser selecionado não. Aí isso também foi uma surpresa para mim, porque eu apostei realmente na composição do livro, que no projeto do livro como um todo. Foi uma alegria nesse sentido. Voltando ao Oswaldo, e aí tudo foi pensado nessa música Bandolinhos, e até que no processo de composição do poema, eu encontrei uma valsa, que se chama Valsa Triste, que é do Jean Sibelius, não sei se assim se pronuncia, ele é finlandês. Em 1903 ele compôs essa valsa, que é definitivamente uma valsa também melancólica, que, pelo que eu pesquisei, ele compôs essa valsa para uma peça de teatro de um amigo, e que essa valsa tocava justamente no momento em que uma mulher idosa estava doente e a morte vinha dançar com ela. Olha. Eu achei isso, realmente eu fiquei muito impressionada, eu disse, que massa. Aí eu, escutando a valsa, eu tentei dar esse tom nos poemas também, uma coisa que suscita uma alegria, uma coisa, um ânimo, uma esperança, e que de repente ela cai e começa aquela coisa de melancolia. Como uma falsa liberdade, ou uma liberdade que a gente nunca... Uma impossível evasão, digamos assim. Então pensei nisso. Então, tudo interessante, tudo movido por essa paixão da música, né? Do Oswaldo Montenegro.
Então, Pois como é. é interessante. Depois ver como é que esse livro pode chegar até ele. Eu vou tentar, né? Eu vou ler Sim, sim, e-mails. sim. Você lê seus poemas? Posso ler? Então escolha um aqui. Deixa eu ver esse marcou aqui, né? Eu vou ler um que é o único poema dedicado. Eu dediquei o livro ao meu grande incentivador, que foi o Guilherme, né? Mas poemas eu não dediquei nenhum poema específico, a não ser um que é o Circense. A caixinha de música habita-o, o som ondula pelos olhos. Todo despertar é baile, nuança o colorido do preto e branco. Dança, Pierrot, até esvair a vida das cordas, até perceber que valsa só. Olha, que bonito. Muito bonito, né? Então, esse poema, outra paixão na minha vida é a figura do Pierrot, desde que eu li Carnaval do Manuel Bandeira. Então, tem muita essa figura do Pierrot, da Colombina. E aí, ano passado, acho que foi no começo do ano passado, acho que foi em 2016, me enviaram um vídeo de um show de marionetes, em que havia a marionete era um Pierrot, e aí ele acordava e ficava alegre, andava para um lado e para o outro, até que ele esbarra na perna do titereiro, do rapaz que o manipula. E aí ele olhava e percebia que ele estava ligado a fios. E aí a música, aí tem uma trilha, né? A música realmente fica aquela melancolia e ele começa a cortar os próprios fios ao perceber que está sendo manipulado. Olha, que É legal. uma coisa triste, mas eu achei aquilo de uma beleza Sim. incrível. E eu fui atrás dessa música, né? Fui atrás dessa música e o vídeo não tem informação nenhuma, aí tive que baixar o aplicativo para saber que música é aquela. Até que percebi que é de um artista francês, François, não me lembro o nome. E o nome da música é Gentil Pierrot. E aí eu fiquei viciada na música novamente, que não deixa de ser uma valsinha, né? E inclusive procurem, se vocês se interessarem. E aí eu fiz esse poema, mas não imaginando o Pierrot como marionete, mas como Pierrot numa caixinha de música. Né? A gente tem aquela figura da bailarina dançando sozinha, eu quis colocar um Pierrot dançando só. Que legal, né? Você trabalha muito também, tem umas imagens meio mitológicas na sua Sim, poesia, eu né? gosto. Você gosta de mitologia? Gosto muito de Ilíada, né? As obras atribuídas a Homero para mim são essencial, assim. É o basicão, aquilo e a Bíblia também. Gosto muito de ler a Bíblia. E eu acho que são pontos de referência, né, muito interessantes. E aí tem também a mitologia, tem um poema que eu falo da Eurídice e da mulher de Ló, muito influenciada pelo poema da Wisława Szymborska, né, que foi a minha paixão, aquele poema. E eu falo também da Eco, né, de Daphne, que é o louro, né, o loureiro. Falo também do Guimarães Rosa, né, Bandeira também. Então eu gosto muito desse universo. Isso me suscita muitas ideias, né. E a música que eu penso para esse tipo de contexto é de uma que eu conheci também por acaso, que é de uma artista dinamarquesa de 38 anos, mas eu acho essa de uma mulher de um talento incrível, que é a Agnes Obel. Ela tem um disco que se chama Cidadãos de Vidro e é uma música bem onírica, bem trabalhada. E aí quando eu escutei as músicas dela, realmente casou muito com esse contexto. E aí eu botei para fora e só para botar para fora, né? Porque para lapidar eu realmente preciso estar em silêncio, assim. Não consigo, me atrapalha. O seu processo criativo, mais você se recolhe? Isso, eu gosto de estar sozinha em casa, deixar uma aba no computador para música, para colocar para fora aquela ideia, aquela massa de projeto. E aí quando tá lá a massa, eu desligo tudo e vou lapidar. Eu preciso estar concentrada, né? Para ver o que funciona, aba de dicionário do lado, né? O dicionário analógico do outro, tentando, epistemológico também, que é muito importante, eu gosto de trabalhar com essa questão da palavra. Entendeu? E eu tento montar. Você submete sempre, quando termina o seu trabalho, a apreciação de alguém, não? Alguns sim. Quando eu vejo que tá ok, tá perto do que eu planejo, eu mostro para algumas pessoas, né, que eu tenho mais proximidade, que eu sei que vão dar um feedback construtivo, porque mostrar para alguém para dizer que tá bom, né, eu quero alguém que mostre algum defeito ou uma outra possibilidade de se fazer, porque isso me ajuda. E aí alguns sim, alguns eu mostro sim.
E é interessante quando você citou Guimarães Rosa, citou o Tolstói, enfim, que romances, prosa, né? Que você lê prosa, mas escreve poesia. Exatamente. Eu sou, comparada à prosa, sou uma péssima leitora de poesia. Eu realmente preciso me reeducar nesse sentido. Porque eu estou lendo muito poesia, mas eu leio bastante prosa, entendeu? E geralmente eu leio a prosa para buscar a poesia. Se eu ler Grandes Sertões Veredas, você fica baqueado, né? Sim. Você fica tonto, assim, lá na minha estante ele está no pedestal lá, porque aquilo dali é ponto de consulta para qualquer coisa. Mas é isso, eu acho que é um processo de reeducação. O meu ensino médio em poesia foi muito fraco, entendeu? Foi muito fraco porque os professores também não estavam preparados, porque eles não foram preparados para esse tipo de ensino. É um ciclo, né, Chico? Sim. E a gente tenta fazer diferente, pelo menos agora, né, formada na área. Eu pretendo estar me reeducando e reeducando os meus alunos também, quando eu posso. Qual é o tipo de ensino que você exerce? Qual é? É o ensino médio? Então, geralmente a minha habilitação é para o Fundamental 2 até o ensino médio. Ensino médio. Isso. Aí já vê literatura? Sim, já vê literatura, né? O problema hoje é que a educação está meio focada muito nessa questão de Enem, disso, daquilo. É meio que alguns processos de aprendizagem acaba sendo deixando de lado para uma coisa mais mecânica, né? Mais decorativa, digamos assim. Mas acho que cabe ao profissional, né? Ver as melhores formas de tentar passar a sua paixão, como é no meu caso da literatura, para os seus alunos. Sim. E descobre muitos talentos também, né? É maravilhoso. Enormes talentos, né? Eu frequentemente vou às escolas a convite da direção, tanto da escola de ensino fundamental como segundo grau, enfim, ensino médio, e vou e participo e gosto muito, né, de participar disso. Acho que é fundamental, né, a gente dar a nossa contribuição, né? Ainda ontem eu fui numa escola aqui no bairro do Vergel e estive lá participando com as crianças, falando e olhando aqui um poema, aquele que você fala sobre os passos Acho que está no comecinho. Logo no começo, você vê ele aí para mim, que eu gostei muito desse poema também, acho muito bonito. Então, a gente tem aqui essa possibilidade de desenvolver esse trabalho nas escolas, né? Sim. E ter pessoas assim como você, que é professora e é poeta, Foi esse tipo. é magnífico. O poema chama-se Compassos. A vida é uma valsa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Torce os calcanhares. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um rodopio mal feito. 1, 2, 3. Acabou. Acabou. Acabou a vida da moça. E acabou também o nosso tempo do programa. Muitíssimo grato pela sua presença, Eu viu? que agradeço mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. E quem quiser adquirir o seu livro, como faz? Então, vai ter o lançamento, né, nesta quarta, dia 12, na imprensa oficial. Pode entrar em contato comigo pelas redes sociais e futuramente, né, brevemente, estará nas livrarias aqui da nossa cidade. Então lá nas redes sociais está Fátima Costa. Fátima Costa. Tá bom. Então, querida, mais uma vez, muitíssimo grato. Está aqui o programa de Portas Abertas. Obrigada. Foi ótimo recebê-la aqui, viu? E até então o nosso próximo encontro.